E aí, pessoal, como vocês estão? Então, eu vou contar a história pra vocês, vai ficar um pouco balançando porque tá no tripé, certo? Então, vamos lá. A história foi mais ou menos assim. Eu morava em outra cidade, era casado, né, e tudo mais. Aí o que aconteceu? Essa menina que eu me relacionava com ela, tipo, eu gostava muito dela e tudo mais. E aconteceu que como eu trabalhava e tudo mais, tinha tudo, né? Tudo que uma pessoa que trabalha, uma pessoa que é honesta, uma pessoa que, tipo, trabalha pra dizer assim, eu vou comprar um carro, vou comprar moto, eu tinha isso, sabe? Aí o que foi que aconteceu? Eu tava trabalhando em um restaurante, pra quem não sabe, eu sou garçom. Tava trabalhando em um restaurante, né? E, tipo, tava trabalhando direto. Não tava fechado ainda, mas tava trabalhando direto. E aconteceu umas simples coisas. Aconteceu algumas simples coisas assim. Aconteceu uma pequena discussão nesse restaurante entre eu e a esposa do dono do restaurante, né? Aí o que aconteceu? Eu entreguei o serviço. Essa menina que eu morava era de uma cidade e eu era de outra cidade. Aí aconteceu que eu resolvi morar junto com ela depois que deixei o serviço e ela estava trabalhando. Só que antes disso, pessoal, eu não sabia que essa pessoa tinha, como é que eu posso dizer? Tinha má fé em mim, tinha má vontade, olho gordo em mim. Até porque quando a gente gosta, quando a gente ama, a gente não espera isso de outra pessoa. A gente pode esperar de todas as pessoas ao nosso redor, menos da pessoa que a gente ama. Aí o que aconteceu? Eu me relacionei com essa garota, me casei, inventei de me casar quando eu entreguei o serviço, né? Agora, qual é a pessoa que inventa de casar quando não tá mais trabalhando? Pois é, aconteceu comigo. Então, fui morar na outra cidade junto com ela e eu tava um pouco gordinho, né? E acabei, quando cheguei lá, eu comecei a perder vários quilos mesmo, né? Eu tava com 64 quando eu deixei ela, que isso já é outra história que mais pra frente vocês vão saber. Quando eu deixei ela, eu tava com 48, né? De 63 para 48 é muita diferença mesmo. Então, o que foi que aconteceu? Eu peguei, fui morar em Caruaru e tudo mais, e comecei a ficar muito doente, né? Quando eu tava morando na outra cidade, comecei a ficar muito doente, muito doente, muito doente, muito doente. Ficava passando mal direto, todo dia, todo dia, todo dia. Não me dava muito bem com ela, né? A gente passou a brigar bastante. Ela sempre saía pra tá bebendo e eu ficava em casa. Não sentia vontade de sair pra canto nenhum. Até ela começar a se relacionar com outras pessoas sem eu saber. Aí o que aconteceu? A minha prima, de outra cidade, tem um terreiro, né? Tem um barracão. Aí eu conversando com ela, eu fiz, tô passando por isso e isso, eu preciso saber o que é, eu preciso me cuidar. Aí isso foi passando os dias, passando os dias, passando os dias. E aconteceu que chegou finalmente o dia pra mim ir lá na casa dela, pra mim saber o que estava acontecendo. Minha prima não é mãe de santo. Quem era pai de santo era o genro dela, mas o terreiro era na casa dela. Aí eu fui, cheguei lá, comecei a me consultar com os donos da casa, comecei a me consultar, né, com as entidades, com os donos da casa. E um foi e falou que a minha própria esposa tinha feito magias pra mim, pra acabar com o que eu tinha e pra me matar. Ficou um pouco duvidoso, né? Mas, tipo assim, na hora eu fiquei em choque, ficou um pouco duvidoso pra mim. Mas ele falou, é isso, traga as coisas que a gente vai desfazer. Aí fiquei me consultando, bateu a hora, fui pra casa que eu morava em outra cidade. Peguei o ônibus, fui pra casa que eu morava. Aí saí. Fui, né, pra lá e tudo mais. Quando cheguei em casa, ela não tava em casa, ela tinha saído pra beber. Chegou no outro dia, né, de 6 e pouquinho da manhã. Chegou outro dia em casa. Aí de boa, ela chegou, tipo, eu fiquei calada na minha, ela também tava calada, ela chegou calada, ficou calada também, não perguntei nada. E simplesmente
Passou 2 dias e eu engolindo aquilo, engolindo. Chamei ela, Fió, não dá mais certo, a gente não vai ficar mais junto. Ela, porque eu fiz, porque não dá, você sabe o que você fez, o que você fez comigo não é certo e tudo mais. Aí, beleza. Comprei as coisas para desmanchar, foi desmanchado, foi desfeito, né? E o que foi que aconteceu? Eu continuei nesse terreiro, como era da minha prima, como era de pessoas da minha família, que poderia ser de confiança, a questão do pai de santo. Continuei nesse terreiro, comecei a me relacionar com outra menina. E simplesmente esse pai de santo não foi com a cara dessa menina que eu tava me relacionando. E a entidade desse pai de santo, desse meu ex-pai de santo, toda vez que vinha, só era pra falar mal da menina que eu tava. Só era pra falar mal, só era pra falar mal. Só era pra falar mal e eu já ficando um pouco duvidoso daquela entidade. Não porque eu gostava da menina, mas pelaquela entidade, toda vez que vinha só falar mal dela, só falar mal dela, só falar mal dela. Beleza. Aí eu fui, né, as entidades dele começou a falar quem eram os meus guias e tudo mais. Aí eu fiquei sabendo de tudo. Só teve uma entidade desse pai de santo que pegou e me passou qual eram as minhas outras entidades. E foram certas. Só que apenas uma entidade, que era a dona da casa, que eu perguntei a ela que era a minha entidade, ela falou que era outra entidade. Eu comecei a conversar com ela e eu falei pra ela que eu gostaria muito que ela fosse minha e tudo mais, porque eu peguei um amor muito grande por essa entidade. Essa entidade simplesmente olhou pra minha cara e falou que eu não era dela, de jeito nenhum. Falou que eu não era dela, que eu era de outra entidade. Falou que ela não ia trabalhar comigo. Falou isso e aquilo outro. Falou coisas terríveis. E o que foi que aconteceu? Final da história. O meu pai, meu ex-pai de santo, né? Ele tem alguns problemas com todos os outros pais de santos daqui da cidade. E o que foi que aconteceu? Simplesmente a gente foi. Um dia domingo eu tava na casa da minha namorada. E ia ter uma saída de mestre em outro terreiro, no qual eu não sabia que os dois tinham brigado, meu ex-pai de santo e esse, né? Eu não sabia que os dois tinham brigado, os dois, ele já tinha frequentado a casa desse outro pai de santo, e os dois já tiveram vários BOs, eu não sabia. Fui pra saída de mestre. Fui pra saída de mestre, porque como eu era iniciante, eu nunca tinha visto uma saída de mestre. Então eu fiquei bastante curiosa, foi eu, minha namorada e o amigo da minha namorada. A gente pegou e foi pra saída de mestre. Chegou lá, a energia da casa maravilhosa. Pareceu que quando cheguei lá, tirou aquele peso de mim. Parecia que eu tava com vários e vários quilos nas minhas costas, de tão pesado. Cheguei lá, me dei super bem com a casa, fui bem atendido, né? Bem atendido mesmo. Até pelo pai de santo saber que eu era filha do meu ex-pai de santo. Só que eu não sabia da relação que os dois já tiveram, né? De questão de confusão e tudo mais. Beleza. Continuei lá. A saída de mestre dessa casa foi maravilhosa, maravilhosa. Me apaixonei ainda mais pelas entidades. Conheci entidades que eu nunca tinha nem ouvido falar, por eu ser iniciante. Beleza. Acabou, vim embora pra casa. Quando foi no outro dia, meu ex-pai de santo mandou várias e várias mensagens pro meu telefone, falando que fosse buscar minhas coisas, que eu não fazia mais parte da casa dele e que eu não era mais filha dele. Aí eu fui, tentei me explicar, ele não quis escutar. Passei na casa desse pai de santo, que eu não sabia quem era ele, não conhecia ele, não tinha a mínima confiança nele, até porque eu nunca tinha visto ele. Perdão. Fui, desci pra casa desse pai de santo, que eu tinha ido pra saída de mestre. Passei lá, conversei com ele, porque ele era pai de santo de um amigo meu. Passei lá, conversei com ele, falei, ó, vim pro seu terreiro sem a mínima intenção, apenas para ver e conhecer as entidades e ver a saída de mestre que eu nunca tinha visto, porque eu sou iniciante, tô começando agora. Então eu fico muito curioso em questão de saber sobre as coisas, sobre o candomblé. E ele, não, tranquilo, venha pra cá, traga suas coisas, que depois a gente joga. Se as entidades aceitar ficar aqui, você vai ficar aqui. Subi pra casa desse meu ex-pai de santo, quando cheguei lá. Porque para você poder tirar o assentamento de suas entidades
de dentro de um terreiro tem todo o processo, né? Quem é da Umbanda, que é do Candomblé sabe, tem todo o processo para tirar. E simplesmente quando eu cheguei lá na casa desse meu Espírito Santo, as minhas coisas do meu assentamento já tava tudo lá de fora, já tava no terraço, né? Aí beleza, cheguei lá, peguei as coisas das minhas entidades, coloquei tudo dentro de uma bolsinha e levei para casa desse pai de santo, né? Cheguei lá, coloquei, entreguei as coisas a ele. Falei, ó, tá aqui, esse é fulano e esse é ciclano. Falei o nome da minha entidade e entreguei a ele. Aí ele foi, jogou. Para minhas entidades estavam tudo quisilado, porque o meu Espírito Santo não soube fazer assentamento direito, né? Quando teve coisas que quando foi para despachar as coisas das minhas entidades, ele colocou eu para levar. Então, tem o maior processo. Eu sei que cada casa é um fundamento diferente, cada casa é uma coisa diferente, mas eu fiquei muito puto quando eu fiquei sabendo que a minha entidade tava tudo inquisilado por uma coisa que ele não tinha feito direito. Aí, beleza. Esse pai de santo que eu não conhecia passou a ser meu pai de santo. Com o tempo fui conhecendo ele, fui conhecendo mais a casa dele, fui conhecendo meus irmãos de santo, que até hoje são, graças a Deus e graças às minhas entidades, né? Tipo, passei a conhecer mais e mais o meu pai de santo. Hoje ele é uma pessoa maravilhosa, ele é uma pessoa ótima. Eu gosto demais do meu pai de santo. Ele é uma pessoa incrível. O meu pai pequeno também, um cara maravilhoso, incrível, né? E eu creio assim que isso teve um propósito, né? Teve um propósito de simplesmente minha entidade ver que ela não era meu lugar, fazer com que eu fosse para a saída de mestre, né? Para ver. E no outro dia aconteceu o que aconteceu, para mim hoje tá onde realmente eu tô, porque na outra casa eu não tinha axé. Não tinha axé. Porém eu agradeço demais pela pelo pelas coisas que ele fez por mim, né? Eu não sou uma pessoa ingrato. Eu tive meus problemas com ele, sim, né? Porque ele me expulsou de lá e tudo mais. Uma coisa sem pé, sem cabeça, sem ele nem ter maturidade, ter chegado pra mim e ter falado: olha, era pra você ter feito isso e isso. Isso que você fez não foi certo. Era pra pelo menos ter me avisado que eu tinha te passado. Mas nem isso ele fez, ele já me expulsou. Então, eu agradeço demais hoje a espiritualidade por ter me colocado onde me colocaram, né? Sou muito grata ao meu Espírito Santo por ele ter desfeito, né, o que fizeram pra mim, que a minha ex-esposa tinha feito pra mim. Mas, por outra parte, eu tô chocada ainda, né, com o que ele fez, tô chocada ainda com o que ele fez e tudo mais. Mas aquela casa não tinha axé, comecei a ter muito axé, muito axé. Quando eu vim para essa outra casa, estou sendo uma pessoa muito feliz e realizada, né? Nessa outra casa, minhas entidades estão desenvolvendo bastante. Na primeira casa, né, do meu Espírito Santo, eu não incorporava ainda. Tinha todo o processo, eu sempre me radiava e nunca tinha incorporado. Nunca tinha incorporado. E na segunda reunião, porque a primeira que eu tinha ido, foi a saída de mestre, não era filho da casa, mas a segunda reunião eu já fui como filho da casa já. Né? Então comecei a me desenvolver com as minhas entidades. A primeira vez veio, né, o meu mestre, eu fiquei muito feliz dele ter nascido, né, dele ficar vindo para ficar se desenvolvendo. Então, a primeira vez que eu já fui como filha dessa casa, eu já comecei a incorporar, né? E hoje eu sou muito realizado porque hoje eu rodo já quase com todas as minhas entidades. Então, eu só tenho que agradecer, né, e passar aqui para contar essa resenha a vocês, né, essas coisas que essa religião maravilhosa que muitos criticam, que muitos pensam que a Umbanda, o Candomblé é só para fazer o mal. Não é para fazer o mal. Tem gente que vai atrás da Umbanda, tem gente que vai atrás do Candomblé para fazer mal, tem. Porém, vendo com outros olhos, não é. Não é. Deus em primeiro lugar, em segundo lugar, na minha concepção, são os meus guias. Eles estão ali para nos proteger. Até balançou aqui. Os guias estão ali para nos proteger, para nos livrar de todo o mal, para realmente mostrar o que é um axé na vida da gente e tudo mais. Tô aqui ainda, não me vejo como uma pessoa desenvolvida, tô ainda aqui como iniciante, né? Tenho muito o que aprender com essa religião maravilhosa e espero muito,
das pessoas que têm mente fechada para isso. Abram a mente, visite a religião, né? Visite uma casa, visite um terreiro. Abra a mente, né? Para conhecer um pouco e ver tudo com outros olhos, né? Essa religião maravilhosa que me abraçou, que me tirou vários e vários problemas. Hoje eu sou muito grata às minhas entidades, a tudo que eu passei por momentos difíceis para hoje estar onde eu tô, para hoje chegar onde eu cheguei. Então é isso. Se vocês gostaram aí, curte, comenta, compartilha, tá certo? Se inscreve, ativa o sininho para toda vez que eu postar algum vídeo, chegar a notificação no telefone de vocês, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado por ter chegado até aqui, por ter escutado essa história, né? Que por uma parte é muito engraçado, mas eu sei o que eu passei, né? Em toda situação. Então é isso, pessoal. Valeu, obrigado e até a próxima.